Ancestralidade Parte 5, Culinária afrodiaspórica. Gastronomia é um ramo de dentro da culinária que abrange as técnicas, práticas e conhecimentos que ajudam a construir uma alimentação de qualidade. Ela estuda o preparo dos alimentos e como isso pode influenciar a qualidade de vida e a saúde. Pode também ditar tendências e gerar identificadores sociais distintos, que de certa forma podem limitar a população ao pertencimento de uma certa classe. O jeito como as pessoas comem sempre falou a respeito das suas origens, histórias, pertencimentos, classes e até etnias. A culinária de um povo pode contar a sua história de maneira linear e direta, inclusive até a sua própria origem, ficando assim mais fácil de compreender inclusive a própria ancestralidade. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Existem histórias no coração do mundo que se mantêm contadas até hoje. Elas se alimentam de fantasias e superstições. Uma delas é de como o nosso ancestral mais antigo saiu da floresta e chegou ao ponto que é hoje. Não se sabe ao certo quando isso aconteceu, mas estima-se que há 1.800.000 anos atrás, uma das espécies hominídeas começou a consumir alimentos cozidos. A evolução do gênero Homo está diretamente ligada ao preparo dos alimentos, em especial os cozidos. Esses, por adquirirem o maior poder de serem absorvidos pelo organismo e oferecer menos risco à saúde, possibilitaram ao Homo erectus aprimorar a quantidade e a qualidade das suas caças, melhorando assim o seu rendimento. Muita coisa aconteceu entre o primeiro ancestral descer das copas das árvores até que o homem, de quase 2 milhões de anos atrás, requintasse suas técnicas de caça e de preparo. E para acompanhar esse processo, eu queria te convidar para uma breve viagem na linha do tempo que eu vou chamar de A Humanidade em um Dia. Se condensássemos em 24 horas toda a história da humanidade, poderíamos ter uma noção mais prática da evolução humana ao longo dos tempos. Para isso, eu vou te pedir licença e criar uma rotina fictícia para esse dia. Então vamos lá. Enquanto você dormia entre meia-noite e 6 da manhã, no noroeste da África, numa região de floresta tropical, um grupo de primatas se dividiu em duas partes. Uma permaneceu ali e a outra seguiu para o sul, em direção aos grandes campos e savanas. Os que ali permaneceram evoluíram para os chimpanzés e continuaram com hábitos arbóreos. Entre 7 e 7:30 da manhã, acostumados com um novo território e com a prática de se sustentar em duas pernas para poder enxergar acima da vegetação alta, o ardipithecus se confirma como um animal bípede. Às 10:30, totalmente adaptados às condições ambientais e como resposta a elas, depois de 2 milhões de anos, o ardipithecus dá lugar ao Australopithecus arfensis. Por volta das 14h30, o Australopithecus gera uma sublinhagem que foi nomeada de Australopithecus africano. A partir das 14h30, houve uma série de divisões e evoluções, que duraram até o próximo pôr do sol, e às 17h30, cerca de 2 milhões de anos atrás, ao acender uma fogueira para se aquecer, o Homo habilis, aquele que se tornou capaz de produzir ferramentas complexas para a lida diária, começou a cozinhar os seus alimentos. Às 18 horas, com o domínio aprimorado do preparo dos alimentos, o Homo habilis percebeu dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Fósseis africanos dessa época apresentam uma mudança significativa. Os dentes molares diminuíram de tamanho e seus intestinos também. Fato esse que corrobora com a ideia de que essa espécie tinha dado um grande salto em direção à humanidade como ela é hoje. Os molares e intestinos menores comprovam um fato importante. O Homo habilis precisava mastigar e digerir menos os alimentos, o que leva à conclusão de que o fogo, além de facilitar a digestão, fez com que os alimentos, principalmente a carne, adquirissem um poder maior de absorção pelo organismo. Com uma maior oferta calórica e mais tempo de repouso, o cérebro aumentaria consideravelmente a partir desse ponto. A noite avança e por volta das 20 horas, o resultado desses aumentos de massa cefálica são o Homo erectus e o Homo ergaster, que conviveriam juntos. O primeiro viria sua linhagem e se perdeu logo mais, por volta das 22 horas. Já o segundo, às 21h20, se dividiu em duas espécies. Uma delas foi o homem de Neandertal, que seguiu para a Europa e foi extinto. E foi às 11, na última hora do dia, que os primeiros passos do Homo sapiens foram vistos na região central do berço da humanidade, a África. Eu vou registrar aqui agora que a partir desse ponto, os próximos 60 minutos equivalem a 300.000 anos.
Faltando 30 minutos para o fim do dia, o Homo sapiens se consolida como a etapa final do processo evolutivo que começou há mais de 6 milhões de anos. Agora são 11h45 e nos próximos 10 minutos, o homem vai se espalhar pelo globo saindo para norte, pelo Estreito de Gibraltar e para leste, em direção do Oriente. Às 11h56, as primeiras populações cruzam o Estreito de Bering, da extremidade do que seria a Rússia, para as Américas. 30 segundos depois, eles chegam à América do Sul. 11h57, a partir do cultivo do trigo, a humanidade cria o pão. Depois de 30 segundos, o homem começa a dominar os territórios e entender mais apuradamente sobre o crescimento da comida em locais fixos. Às 11h58 surgem as primeiras civilizações no crescente fértil, nos deltas do rio Tigre, Nilo e Eufrates. Surge então o patriarcado. Às 11h58 e 15 segundos, o tronco étnico tupi se configura na terra chamada Pindorama, na América do Sul. Às 11h58 e 30, Menés unifica os monos e nasce Kemet. Aos 33, na Mesopotâmia, é criado o Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Aos 35, surge o vinho no crescente fértil. Aos 36, nasce Thoth, que traduziu Maat e se tornou o patrono dos escribas. Aos 37, morre Imhotep, o grande mago, médico e gênio de Kemet. Aos 39, nasce Moisés, da Bíblia. Às 11h58 e 40, Tutankhamon governa Kemet, e Nefertiti, a mais bela, vive. Aos 41, Amenemop ajudou a condensar a filosofia quemética. Aos 42, Ramsés II se torna um dos maiores faraós da história. Aos 48, Psamético I estende o poder a todo o Vale do Nilo. Aos 49, surge Tales de Mileto. Às 23, 58 e 50, Pitágoras aprende em Kemet o seu teorema. A legislação draconiana é completada na Grécia e o Japão é fundado. Às 23, 58 e 51, Isócrates declara que a filosofia é uma invenção dos queméticos. Aos 52, é fundado o Porto de Náucrates, às margens do Nilo. Aos 53, Platão se torna conhecido. Aos 54, nasce a democracia grega. Aos 55, a Grécia encontra seus últimos instantes. Aos 59, o Império Romano chega ao seu auge. E às 11h, 59 minutos e 0 segundos, nasce Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que seria sacrificado pelo próprio povo. No primeiro segundo do último minuto do nosso dia, é fundado na África o Império Ashum. Aos 23, 59 e 04, Cosme e Damião são mortos por Diocleciano. Aos 6 é formado o estado mais antigo do mundo, o de Gana. Aos 7, 300 anos após a morte de Jesus, o cristianismo se torna a religião oficial romana. Aos 8, Roma cai, iniciando-se assim a Idade Média. Aos 12, os mouros conquistam a Península Ibérica. Nesse mesmo segundo, no norte da Europa, surgem os vikings. Aos 14, Almostacir do Cairo contrata os regimentos negros. Aos 15, em 1504, acontece a Cisma do Oriente, que divide a Igreja Católica em Apostólica Romana e Ortodoxa. Nesse mesmo instante, acontece a primeira cruzada da Igreja Católica Apostólica Romana em direção à cidade de Jerusalém, no Oriente Médio. Ainda nesse segundo crucial, o Império Mali, que daqui a alguns segundos vai dar origem ao Senegal, é fundado pela união de dois paus vizinhos e torna-se a maior potência hegemônica da África Ocidental. Às 23, 59 e 16, são criados os Tribunais do Santo Ofício e a Inquisição. Às 23, 59 e 19, Mansa Musa se torna o homem mais rico do mundo, na África, com uma fortuna equivalente a 15,5 trilhões de dólares de hoje, o que seria 15 vezes o patrimônio de Elon Musk. Aos 20, o Império Inca atinge seu apogeu. Aos 21, os portugueses descem à África para capturar e escravizar pessoas nas rásias. Nesse mesmo segundo, o Papa Nicolau V assina a Bula Dum Diversas, que condena a alma de quem não fosse cristão à escravidão perpétua. Aos 22, o Império Azteca atinge seu apogeu. Iniciam-se as grandes navegações. Às 23, 59 e 24, o Iluminismo toma o lugar do Renascimento. Zumbi é morto em Palmares. Agora você vai respirar fundo, porque vem aí os 2 segundos mais conturbados da história moderna. Aos 23, 59 e 25, em 1760, a Revolução Industrial Inglesa acontece. Em 74, as leis intoleráveis dos Estados Unidos iam culminar na independência de 13 colônias. Em 75, os colonos americanos declaram guerra à Inglaterra. Em 76, a Declaração de Independência das 13 colônias dos Estados Unidos. Em 89, acontece a Inconfidência Mineira. Nesse mesmo ano, cai a Bastilha e a Revolução Francesa acontece.
Em 92, Tiradentes é executado. Em 99, Napoleão dá o golpe de Estado e inicia a Era Napoleônica. Aos 23, 59 e 26, termina a revolta do Haiti com a conquista da ilha pelos escravizados. A família real se muda para o Brasil em 1808. Nasce Luiz Gama, livre na Bahia, e é vendido pelo seu pai como escravizado. Antonieta de Barros é eleita a primeira parlamentar negra do Brasil. Luiz Gama conquista a liberdade de mais de 500 pessoas. Encabeçada por André Rebouças e José do Patrocínio, a Lei Áurea é assinada. É proclamada a República no Brasil. Às 23, 59 e 27, William Wundt inicia os estudos primários da psicologia. Aos 28, Francis Galton criou o conceito de inteligência a partir da etnia, iniciando-se assim o estudo da eugenia. Às 23, 59 e 29, acontece a Semana da Arte de 22, a Segunda Guerra Mundial e a ditadura. Ainda nesse segundo, o homem pisa na Lua, o primeiro e-mail foi enviado e Nelson Mandela fica preso por 27 anos por lutar por direitos iguais na África do Sul. Para montar essa linha do tempo, eu fiz alguns cálculos que precisaram ser aproximados, fazendo com que os segundos correspondessem a alguns números. Números esses que eram muito grandes e tinham muitas casas decimais. Eles precisaram ser arredondados para que eu pudesse conseguir escalonar o tempo dentro desse dia. Esses arredondamentos geraram um erro que vão fazer com que o dia não feche em 24 horas. Então, se você está ouvindo esse programa entre 2022 e 2089, a sua vida está acontecendo às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Como você pôde perceber, alguns alimentos viajaram no tempo conosco. A carne, o trigo, o pão, o vinho, o feijão, o milho e a mandioca. Há 10 mil anos, o feijão já era cultivado no que viria a ser a América, pelos povos que não se sedentarizaram e cruzaram o Estreito de Bering até apreciar esse alimento no Peru. Tempos depois, 9.500 anos, a macaxeira, a aipim ou mandioca começaria a ser consumida como comida principalmente na América do Sul. Há 7.500 anos, os povos mesoamericanos, aqueles que se estabeleceram na América Central, iniciariam uma série de processos de mutações genéticas que levariam o milho primitivo ao jeito que ele é hoje, mais ou menos. É um dos mais antigos e mais bem-sucedidos beneficiamentos genéticos da história. Estima-se que ele, o milho, tenha chegado no que viria a ser o Brasil há 5.000 anos. No Velho Mundo, o homem somente se sedentarizou porque começou a entender o comportamento do trigo no meio dos gramados, nas gramíneas. Tempos depois, ele estava preparando esse alimento em forma de papa para comer com carnes e peixes. Por volta de 4.000 anos atrás, às 23h58 do nosso calendário, na mesma região, viria a surgir o vinho, que estima-se ter nascido de maneira acidental, com uvas tendo sido esquecidas dentro de um pote de barro. Fica mais óbvio agora o papel da comida na construção da humanidade do jeito que ela é hoje. Afinal de contas, não fossem os alimentos, talvez nós nem estivéssemos aqui para contar essas histórias. E o que viria ao longo do tempo, chamaram de evolução. E aqui a gente vai dar outro salto para falar de uma outra liberdade, aquela que no século XIX foi conquistada através da comida pelas quitandeiras. Também chamada de zungueira, a quitandeira é uma vendedora ambulante típica de Angola, tendo se disseminado na diáspora durante a escravização, sendo conhecida no Brasil pelos nomes de quitandeiras, camelôs, marreteiras ou ambulantes. Ainda segundo a Wikipédia, o termo quitandeira deriva de quitanda, que é uma palavra em quimbundo que significa mercado ou feira. Elas estavam organizadas e dividiam-se conforme as especialidades. Umas vendiam apenas comida pronta, enquanto outras peixes e assim por diante, existindo inclusive quitandeiras dedicadas especialmente a produtos da terra, como liamba, tabaco, pemba, que é a argila branca usada em rituais religiosos, e amuletos. Essa forma de trabalhar organizada formaram as primeiras cooperativas que nós temos registros aqui no Brasil, ainda na época escravagista. As mulheres se organizavam para vender gêneros diferentes e assim conseguir expandir o mercado. Um dos papéis importantes das quitandeiras na época da dita abolição da escravização no Brasil, foi que muitas trabalharam para comprar alforria dos seus chegados. Com o comércio organizado e a ampla quantidade de gêneros alimentícios a serem vendidos, esse mercado poderia ser movimentado de maneira mais linear. Ainda após a abolição da escravização, as quitandeiras continuaram trabalhando, de forma que os seus produtos fossem vendidos em praças. Há muitos registros de homens vendendo gêneros alimentícios que foram produzidos em casa para que mantivesse o lar. Não há dúvidas de que a liberdade chegou por mãos pretas, inclusive através da comida. Isso é óbvio, uma vez que as quitandeiras foram quem libertaram muita gente nesse período. Você pode perceber mais uma vez que a comida foi agente emancipatório de uma civilização. No caso, o povo preto em diáspora, agora no Brasil, sem a
tal da escravização. O projeto abolicionista não deu certo, porém, porque não havia interesse político em acabar com o pior dos fatores que contrapõe a fartura que a comida oferece: a miséria. Essa é uma reportagem do Domingo Especial da Record. Que é mais de 300 pessoas vão pegar água só nesse buraco aqui todo dia. Fica uma loca de gente aí só na fila de um por um. É difícil. E é cavando todo dia tem que dar uma cavada nela, senão a água some e não tem jeito não. Se o inverno chegar, o cara vai morrer de sede. Esse é um trecho do documentário especial Vidas Secas, que passou em 96 na TV. Agora eu não tenho pra dar, né? Já chorou muito de fome. Não é dizer que é mentira, é verdade. Não chora não, Joaquim, que não faz medo não, meu filho. É atrás do afligado da caridade, pra ver. O nordestino não chora, não? O bichinho chora. Chora, até eu mesmo choro. Olha ali o bichinho recordando, né? Que já passou, que ele sabe. Essa é uma que foi muito premiada, do Jornal Nacional da Globo. O ano era 2001. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, vixe, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. E esse é um trecho da Band que foi ao ano passado, em 2021. Você não tem o que colocar dentro de casa. Então aí fica vergonhoso mais pelas crianças, né? Parece que a gente tá voltando no tempo primitivo, né? A gente tem que caçar um dia antes pra comer. Que futuro é esse que a gente espera do nosso país até que ele se torne o país do futuro? Onde tá indo toda essa comida que a gente bate recorde de produção, mas não chega no prato das pessoas? Mais uma vez, o Brasil voltou ao mapa da fome e as coisas não mudaram. Quanta especulação é necessária para fazer com que a gente entenda que a humanidade só vai evoluir a partir da comida e que a gente ainda, ao invés de vender comida, vende a fome? A alimentação nos levou à evolução desde os tempos primitivos, só que hoje ela é comercializada. Isso faz com que ela não seja tão acessível e não seja tão bem aproveitada pelas pessoas. Falar de alimentação é falar de garantia de futuro para as próximas gerações, que precisam de comida para poder evoluir. O projeto de sociedade que nós queremos é aquela em que nós não tenhamos que explicar o que é fome para os nossos. E para isso, a gente precisa acreditar no futuro e construí-lo de maneira equânime e igualitária. Muito poderia ser dito a respeito da necessidade de alimentar nossas crianças para que elas possam evoluir de maneira plena, mas eu vou resumir a frase que Betinho disse: quem tem fome tem pressa. Hoje, além de gastronomia, nós vamos falar do alimento à alma, aquele que faz com que a gente lembre dos melhores momentos e dos piores também. Aqueles momentos nos quais a gente se reconfortou com um bom prato de um ente querido ou uma lembrança que foi criada a partir dele mesmo. E é com esperança de que nós tenhamos histórias boas e ruins para contar com comida, não com a falta dela, que chegamos no último episódio da primeira temporada do podcast Parenta. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo. Esse podcast faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Lá a gente continua as discussões e eu consigo trocar diretamente com você através das mensagens. Então, caso você tenha escutado alguma coisa aqui que você gostaria de levar para discussão lá, só me chamar. Estou à disposição. E o podcast Parenta de hoje é com a Tainá. Bom, eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta.
Não uso mais bigode, tenho pouco cabelo, tô com um fone na minha cabeça, um microfone à minha frente, uma parede branca atrás e uma camisa preta. Ao meu lado tem uma mesa com alguns objetos. E é isso. Olá, eu sou Tainá Maísa. Tô com cabelo preto, com vermelho e de lux, com búzios. Tô dentro do meu escritório, que não é mais um escritório, é um escritório que tem vários materiais de trabalho. Panelas de barro, panelas, colheres de pau e vários utensílios da minha cozinha. Bom, e Tainá Maísa a gente já conheceu e eu quero saber quem é a dona da Dum AG1. Por favor, fala um pouquinho dela pra gente. A dona da Dum AG1 é uma mulher negra, ativista, em mais ou menos 8 anos, militante ativista. Eu sou uma mulher de coragem, filha de Oiá e também filha do meu padrinho boiadeiro, que é da Jurema Sagrada. Sou uma mulher de coragem, né? E utilizo toda a minha força para manter a minha autonomia, né? Financeira e a minha autonomia enquanto mulher preta, enquanto dona, que eu passei muito tempo sem ouvir, sem ter representatividade enquanto dona. Sou uma mulher que, em meio às dificuldades, tento ressignificar assim, a minha história, né? De onde me colocaram para resistir. E é isso. Maravilha. Eu nem sei se tem uma boa pergunta, uma boa resposta. Não, foi. Eu ia complementar. Mais uma pergunta. Com o que você trabalha? Pra ficar claro pra quem tá ouvindo a gente. Eu trabalho numa cozinha que se chama Dum AG1, né? Culinária afro-diaspórica e afetiva. E eu utilizo ingredientes de origem africana para fazer novos pratos. E algumas releituras, desmistificando alguns estigmas históricos, utilizando os ingredientes ancestrais, né, que foram deslocados da nossa população originária preta e de povos originários para fazer as minhas próprias receitas. Então, aqui no Recife, eu trabalho com serviço de buffet e trabalho em feiras também, né, como mercante, vendendo alguns produtos prontos, né, que são com esses ingredientes, pimenta, rapadura e vários ingredientes que estão dentro da sacralidade também, né, africana, de candomblé, e é isso. É isso. Trabalha com combustível, com comida. Pro corpo e pra alma, né? É isso. Maravilha. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Episódio número 12 do Podcast Parenta. Chegamos ao final da temporada. 2023 está dando os últimos suspiros e a gente vai ficando por aqui. Esse é o último episódio da temporada do Podcast Parenta e do Podcast Parentalidade Preta. A gente volta em algum momento do ano que vem. Espero que você tenha gostado do que a gente desenvolveu aqui e quero te agradecer por estar comigo desde o começo e por continuar ouvindo o Podcast Parentalidade Preta. Para você que chegou com Tainá, seja muito bem-vindo. Quando você terminar de ouvir esse, fica por aí, escuta mais algum episódio aqui do Parentalidade Preta. Podcast Parenta, o Resenha ou até o Mergulho. Espero que você goste. Esse episódio é oferecido pelo Luiz Fernando, que passou a colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo a partir do último episódio. É isso aí, a trilha vai mudar e a gente vai para nossa conversa. Até mais. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e aí a gente vai direto às nossas trocas. E Tainá, eu queria saber de você, por que a culinária afrodiaspórica? Então, eu acredito que ser uma mulher preta e compreender as nossas raízes fala muito sobre o quanto a gente foi deslocado, não só enquanto povo, mas enquanto essas raízes que são
são colocadas só em um local, né? Como, por exemplo, Salvador, Bahia. Mas esses alimentos, essas raízes, esses grãos que estão diariamente dentro da nossa alimentação, que é uma alimentação majoritária básica, mas que as pessoas não compreendem, que essa culinária da diáspora e a culinária brasileira em si é uma culinária diaspórica, porque tem maior parte da nossa contribuição. Então, retomar essa originalidade de onde vem o ingrediente é também potencializar as ancestralidades que trouxeram ela até para nós, né, para a gente se alimentar, principalmente na região Nordeste, que é uma região que é tomada de ingredientes de origem africana, porque a gente tem um solo super fértil, né? Tanto é que a fronteira da África, né, da costa da África, está muito interligada aqui no Brasil, né, através dos navios que vinham trazendo essas sementes. Não é à toa que a gente tem várias sementes que são fontes e que alimentam muita gente até hoje, né? Com várias contradições. Mas é importante que a gente conte história desses alimentos que também foram deslocados. Então, geralmente o que eu digo é que a história da culinária da diáspora, a culinária afro, uma culinária originária, é uma história silenciada em cima de outra história silenciada. Por quê? A gente é massacrado dentro dessa gastronomia, que é dito gastronomia, né? Porque a gastronomia, que é uma palavra colonizadora, que é uma palavra branca, ela não nos coloca como potências, né, nessas construções. Então, a culinária da diáspora, é importante que a gente conte essa história, a história real, a história que realmente potencializa o nosso corpo, né? E quando a gastronomia não nos coloca enquanto potência nesses espaços, mas nos coloca sempre como pessoas de não referência. E não nos fazem referência, mas estão utilizando todas as nossas práticas. Porque acho que culinária da diáspora é uma culinária que realmente não só agrega os ingredientes, mas agrega também os gestos, agrega a observação, agrega o modo de fazer. Então, potencializar essas construções, potencializar e repassar todas as práticas que a gente entende dentro da culinária. Eu prefiro nem falar gastronomia, né? Eu prefiro utilizar a culinária mesmo, porque em África nunca teve essa construção, né? E essa gastronomia não nos coloca enquanto potência mesmo, porque nunca tem uma base de estudos de culinária africana nessas grandes escolas de gastronomia, né? Vários países que são os pioneiros, os patronos da gastronomia, e a culinária da diáspora não está dentro dessas cadeiras, né, de faculdade, enfim. Mas a culinária da diáspora é uma culinária que resgata, que não só se alimenta das nossas raízes, mas se alimenta de uma continuidade, né? A continuidade é essa que são passadas, né, de ancestrais em ancestrais, e a gente nunca se pergunta de onde vem. Sim, vem junto com os alimentos, né? Acho legal você falar isso, porque contar a história dos alimentos e contar as histórias através deles, né? Nunca é somente o ingrediente, né, que tá ali no meio daquela receita. Não basicamente uma receita elaborada, mas uma receita de comida do dia a dia. Tem alguma coisa ali que tem uma história. E quando você falou de deslocamento, eu lembro muito do que a gente até estuda quando fala, principalmente do professor Molefe Ketchachante, que a gente até explorou aqui alguns episódios atrás,
fala desses deslocamentos, né? Das referências pelas quais a gente aprendeu as ciências, digamos assim. Como você fala, culinária. Através de que olhar você aprendeu a culinária e o quão deslocado está esse olhar da origem desses alimentos. E estando deslocado da origem, está deslocado da história. Então, acho muito legal quando você conecta a história dos alimentos à história da gente em si, né? Se você olhar, ele vai trazer na sua feitura, no seu preparo, vai trazer história, né? Com certeza. E é exatamente isso, assim, essa história que foi negada da construção de como nós fizemos. A gente tem o ingrediente, a gente tem a potência que agrega, que alimenta, né, o nosso corpo, e a gente tem a potência da feitura, né, do observar, do fazer, de como ele é feito, como ele é repassado. Então é importante, e que isso é um alimento também, repassar é um alimento. Sim. Então é importantíssimo que a gente traga que a gente traga mesmo, que a gente fale sobre a construção alimentar do repassado, modo de fazer, né? Da observação, porque se a gente não tem dentro a referência, né, dentro dessa história da culinária, a gente vive hoje na escassez, né? De continuidade mesmo, de se ver em outras pessoas, de se ver em locais que são tão amplos, são tão ditos incríveis, e a gente não se observa lá naquele local, assim, naquele lugar. Eu acho que é importante a gente frisar essa construção, assim, sabe, de história. Com certeza. E majoritariamente quem contribui com esse país, né, é o povo preto, para a gastronomia, para a culinária, que a gente está na base, né, a gente constrói, a gente faz, e a gente não tem essas referências, mas que praticamente a gente fez tudo, a gente faz tudo, né, na botânica. E tem uma mulher preta, que é Laurence Alves, né? Ela é uma referência, inclusive, para mim, que ela diz que a gente alimenta, né, esse país desde os seios. Tem as contribuições na botânica. Nos seios é porque a gente foi ama de leite. Sim. Então, é potente demais você se compreender enquanto corpo que alimenta. A gente alimenta muita gente. Sim. A gente alimenta desde o ventre, né? A gente alimenta desde os seios, desde essas contribuições que são ditas agroecológicas, mas a gente sabe que a gente já fazia isso, né? Dentro dessa soberania, uma soberania alimentar, de práticas elementares que compõem as construções, né, dentro desses campos que são ditos agroecológicos hoje, e vários outros locais assim que foram deslocando o nosso povo, mas que a gente realmente precisa repensar esse local, né? Reorganizar essas referências, né? Exato. E você falou uma coisa aqui e me ocorreu, né? Um pensamento passou aqui meio que leviano, mas acho que ele fala muito, né? Um prato, ele pode ser um livro muito bem escrito, né? Trazendo referência de muitas coisas juntas, né? A gente não pode deixar de contar essas histórias, né? Exatamente. Falando de história e falando de contar essas histórias, a gente até falou um pouco disso aqui agora, e eu queria que você reforçasse pra gente por que a gente precisa continuar falando dessa culinária. Por que ainda hoje a gente precisa falar disso? A gente necessita falar porque a gente, enquanto povo mesmo preto e periférico, essa construção da alimentação sempre foi negada pra gente, né? E aí, quando eu penso alimento, quando eu estudo alimento, ele é automaticamente ligado a tudo. Não tem como você excluir. Não tem como você excluir essa pauta, né? Essa humanidade que tiram assim da gente.
E aí a gente precisa falar dela porque ela tá em todos os locais, né? Principalmente quando a gente fala que a gente tá fazendo é um ato de continuidade. E eu costumo dizer que não é de resgate, porque a gente não tem que resgatar nada. A gente só tem que continuar, porque essas memórias da alimentação, que é a da alimentação ancestral, ela não é um resgate. Ela é uma continuidade. Sim. E às vezes eles, a gente sabe quem é, faz com que a gente realmente não se enxergue nesse local, né? De se colocar enquanto referência, principalmente enquanto mulher preta. Sabe? Sim. E a alimentação, sobretudo, ela perpassa por esses ambientes, né? Perpassa por um ambiente que, se a gente não tiver bem alimentado, e é o que nos falta, né, diariamente, né, para metade da população brasileira. E aí a gente não tem essa contribuição de realmente dessa leitura, né, da alimentação, por que é tão importante, o porquê a gente precisa compartilhar sobre ela, principalmente quando a gente traz essa potencialidade de falar sobre esses ingredientes, né? Então, por exemplo, vistos são em épocas juninas, por exemplo, o milho. O milho, a galera fala, tipo, ai, gente, a gente vai fazer comida de São João aqui, gente. Não é comida de São João, não, gente. Como assim? Vocês estão... Tem um rolê tão grande atrás dessa comida de São João. A gente já faz isso há muitos anos. E aí, dentro dessa construção, você vai perdendo memória. Sim. Você vai perdendo a memória. E essa memória alimentícia é muito importante. Quem é que não lembra de uma boa comida, gente? Sim, do que estava fazendo, quando comeu, onde estava, com quem estava, como estava. O que aquela comida marcou a sua história? Eu estava aqui comendo uma polenta. Eu lembro que naquele podcast eu estava comendo uma polenta frita. E da onde vem essa feitura da polenta? Da onde vem? Por que a gente come tanto milho? Enfim, esses gatilhos, né, que vão despertando assim o porquê da gente se sentir ali naquele lugar. Sim, sempre uma história tentando se contar de novo ou querendo ser recontada a partir daquela lembrança, né? A gente não pode perder o local, principalmente de interlocutor dessas histórias. Quando a gente fala de um prato, imagina, né? Pensando aqui em cima até do que você falou. Se a partir de agora a gente não falasse com os nossos filhos as lembranças que nós temos daqueles pratos e de repente tentássemos resgatar a origem deles. Só de contar, pô, eu senti isso quando eu comi esse prato e eu sei que ele foi elaborado dessa forma, esses ingredientes representam isso. Ninguém tá falando aqui de fazer uma tese a respeito de um prato, mas falar, pô, então, quando eu como caruru eu me sinto assim por causa disso e eu sei que caruru é feito dessa forma, por que ele é feito assim? Já entregou essa história toda em um prato e ainda colocou um aditivo ali que é o sabor, né? A memória gustativa. E a pessoa vai levar aquilo pra frente. Querendo ou não, ela vai levar, né? É muito forte isso, né? Muito, muito forte. E aí, assim, é exatamente isso. A história do alimento marca muito a gente, principalmente quanto pessoas pobres, né? Da periferia, porque a gente, tipo, agora que eu tô entendendo o que é alimentação, gente. Sim. Assim, o que é alimentação. Não só comer, né? Não só comer. Mas eu passei muito tempo só comendo. E a gente só comendo um tipo de coisa, assim. Eu comia mortadela, minha mãe dividia mortadela, sabe? E a gente se envenenava de mortadela, passou a vida toda inteira. Às vezes só tinha 2 folhinhas daquela de mortadela. Sim. E manhã tinha que dividir, às vezes ela ficava sem comer. E era cuscuz com mortadela, ou farinha. E aí é muito, muito chocante quando a gente fala dessa alimentação, a alimentação que é negada pra gente, e a gente vê as raízes
que são as raízes mais fortes e mais potentes, que são os grãos, que mais potencializam o nosso povo, que é o milho, a mandioca, esses ingredientes que são super, hoje, baratos, né? E a maioria das pessoas colocam, que são ingredientes mais vendidos, assim, do mundo inteiro. E a gente ainda não sabe de onde vem e o porquê que a gente come aquele alimento, assim, sabe? Uhum. E é muito marcante isso, porque assim, o cuscuz com mortadela é marcante pra mim depois de velha, que eu vim entender o que era mortadela. Passei anos da minha vida comendo. E depois eu vim entender o que era um prato de cuscuz, o porquê era um prato de cuscuz. O cuscuz que foi feito, que é dito nordestino, mas não tem nada de nordestino. Uhum. O cuscuz é preto, o cuscuz é africano, né? E ele foi sofrendo várias adaptações e ele está no nosso presente, no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente tem que falar, e esse direito de falar sobre alimentação, sobre comida, é importante para que a gente saiba qual o lugar na sociedade que a gente está também, né? Sim. Caramba, você falou uma coisa muito importante agora nessa conversa. É para que a gente saiba que lugar na sociedade a gente está, e olhando para os acessos que nos são dados a partir da alimentação, né? E questionar isso. Calma aí, por que eu só consigo acessar esse tipo de comida? Por que eu consigo chegar a isso aqui? Como você bem falou ali, a diferença entre se alimentar e comer, a gente sabe que tem um projeto, e aí já leva para o campo político, né? No político do existir. Pô, por que eu só consigo comer esse tipo de comida? Por que eu não tenho acesso a outras? Exatamente. Acaba sendo uma grande interlocutora. Eu acabo tendo uma dificuldade grande em fazer com que manhã coma esse tipo de comida, assim, que nunca foi oferecido pra gente. Uhum. Sim. E chega a ser emocionante, né? E doloroso ao mesmo tempo, sim, porque realmente, quando a gente pensa na nossa alimentação, a gente pensa na nossa vida estrutural, né, desde sempre, e não tem como não juntar uma coisa com a outra. Uhum. Precisa unir, sabe? Isso. E tem coisas que realmente foram fazendo com que a gente perdesse o sentido, assim, do que é se alimentar, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha vários pés de carambola, tinha de coentro, tinha raiz coentro, tinha alface, tudo na frente de casa. E hoje em dia a gente não consegue mais isso. Né? Porque, por conta das estruturas mesmo, né? Sementes que não são, né, saudáveis e tal. Mas aí a gente observa muito, né? O quanto as pessoas nos colocam enquanto povo forte do Nordeste, que come muito cuscuz. Mas por que a gente come muito cuscuz? Né? Porque só nos deram um cuscuz, né? Porque a gente só tinha acesso a cuscuz, a gente só tinha acesso a feijão com farinha. Sim. Né? O pacote de cuscuz nunca foi, quer dizer, agora tá difícil a gente falar isso, mas nunca foi mais que R$1 em muitos dos lugares. Então, o pacote de cuscuz para alimentar todo mundo durante 2-3 dias. Com certeza. Não é forte por opção, né? Né? Café. Enfim. Eu acho que tem muito pra gente falar e a gente com certeza vai explorar muito a respeito dessa qualidade de alimentação versus comer em uma próxima oportunidade. E eu vou pra próxima pergunta agora, que é a seguinte: na sua opinião, o que o povo brasileiro não pode deixar que seja perdido na história da comida em si? Toda a história, a gente não pode deixar perder, minha gente. Cara, eu vou te interromper, eu odeio fazer isso. Vou te interromper e vou dizer assim, pra tentar puxar um raciocínio. Onde o que você come te coloca, né? E isso a gente tava falando agora. Você tem acesso a essas coisas porque você só tem acesso a isso? Ou então porque você tem acesso a tantas coisas? Isso é a comida, a história da comida. Então você falou aí do cuscuz. A gente come muito cuscuz. Porque que movimentos são esses que fazem que você só tenha acesso ao cuscuz? E questione-se, né? Acho que é muito, muito a partir desse ponto que eu penso. Não sei se eu tô viajando. A falta de recurso, né? Nos coloca a
se acostumar com o próprio alimento, que mesmo que seja um alimento de resistência, por exemplo, a mandioca, a farinha, o café, ele nos conecta para potencializar, né, o nosso corpo para nos tornar mais resistentes e que nos dão só condições físicas para trabalho, porque é isso que a gente nos colocaram a entender. Exatamente. Que a gente só tem que comer para ter condições de trabalhar. Para ter condições de trabalhar, porque cuscuz é forte. E você não se acostumar a comer outras comidas, não só ancestrais, mas com outro olhar, com outro sabor, com diferentes formas de fazer. Porque também a condição de se alimentar é mínima por conta do tempo de trabalho que a gente tem. E aí você troca tipo, uma refeição que você queria experimentar, queria comer, e você não é acostumada, né? E você vai ter que trocar por um prato de cuscuz, porque ele vai lhe alimentar, ele é barato. Sim. Ele vai lhe alimentar. E você não vai precisar fazer outra refeição. Assim, sabe? Essa é a condição que colocaram as pessoas do Nordeste, assim, como um local que tinha mais pessoas pretas, né? Para trabalho. E café e cuscuz. Esses grãos mais energéticos e mais baratos foram condicionados pra gente, e muita gente romantiza a história do cuscuz, romantiza a história desses grãos que alimentam, né, a nosso corpo, mas não nos alimenta enquanto pessoas humanas mesmo, sabe? Sim. Tô entendendo exatamente o que você tá falando. Sabe? E eu não sei se tô explicando bem, mas não entende como a gente, como humano, a gente não, é como sub, a gente viver como sub o tempo todo, a gente não poder ter acesso mesmo a esse tipo de, outros tipos de alimentação. Sim. E várias outras coisas, não só cuscuz, mas tem várias outras coisas que fazem parte, né, da nossa alimentação diária, que alimenta muito nosso corpo, mas só se alimenta daquilo. Sim. Então, quando você parte a comer outra coisa, eu sinto muita falta disso. Assim. Quando eu parto para experimentar outra coisa, o vinho, para mim é um preto e pobre, não tomar vinho não, mulher. Só tomar... É uma subversão. É vinho carreteiro, aquele vinho que não é nem vinho, é só água com álcool. Suco de uva com álcool. E, tipo, compreender que vinho a gente pode tomar porque é um produto que é ancestral também, que é médico, né? E que tipo, só quem tem acesso são os brancos, né? Só quem pode ser sommelier, só quem pode tomar bons vinhos são pessoas brancas, e a gente não tem acesso esse tipo de prática, assim, sabe? Sim. Práticas que são... que as pessoas veem como coisas simples, mas quem é da área da alimentação sabe que não é só isso, sabe? Sabe que é a prática do sabor. E quando você vai experimentar, eu não gosto disso. Claro que tu vai gostar. Tu passou a vida inteira comendo cuscuz com galinha, cuscuz com mortadela, cuscuz com ovo. Sim. Que convenceram, inclusive, algumas coisas, né? Dessa pessoa que passou a vida inteira comendo cuscuz com algum outro complemento para ter mais energia para trabalhar. Te convenceram que isso era o que você deveria comer, porque só tem isso para você. Acesso a essas outras delícias, a esses outros paladares não são autorizados para você enquanto força motriz de trabalho, porque eu preciso que você se mantenha trabalhando, comendo isso aqui. E você não vai acessar, porque eu preciso manter uma diferença também. Meu paladar ele vai ser rebuscado para qualquer ação que você tenha. Por que eu tô falando isso de verdade, Tainá? Porque assim, é muito... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, não
não pra gente ficar alerta aqui, mas pra gente entender como é fácil alguém pensar, e se a gente até voltar a outras gerações, eu prefiro comer cuscuz. Mas em que local te colocaram pra você preferir comer cuscuz? O que está sendo te negado, e aí o que foi negado aos nossos avós ali, vou colocar avós, mães, enfim, de ter acesso a essas outras experimentações de sabores, e o quanto não é colocado pra gente, enquanto povo, que não é pra gente, sabe? Eu passo muito por isso, assim, me questiono muito. Pra que eu vou num restaurante? Pra experimentar tal coisa? Não vou sair do que eu gosto. Mas a quem interessa que eu continue não indo nesses locais, ou melhor, a quem interessa que eu continue não acessando essas outras coisas que vão me fazer me fortalecer enquanto indivíduo e me empoderar enquanto pessoa preta, acessando isso. Então, vou no restaurante chique, não é por ir no restaurante chique, é entender que essa percepção de comida, para além da alimentação básica, da subsistência, é algo que vai me gerar prazer. E enquanto eu me entendendo enquanto indivíduo que sente prazer, eu passo a questionar, calma aí. Por que eu só como cuscuz se isso aqui é tão bom? Por que eu não me permito acessar isso? A quem interessa que eu não acesse? Acho que é muito importante, eu vou concluir aqui, eu sei que você vai falar uma coisa aí, mas acho que é importante a gente deixar posto aqui. Interessa muita gente que a gente estranhe querer acessar outros lugares, para que esses locais se mantenham imaculados para eles, que a gente não acesse. Não querem que a gente esteja falando de vinho, por exemplo. A gente sabe que a atual conjuntura não nos permite, talvez, acessar. E eles também fazem um grande esforço para se manter inacessíveis enquanto é isso. E se ferram, porque quando a gente vai numa praia em Boa Viagem, a gente come ostra ali até não aguentar mais. Mas eles ainda se mantêm ali. Mas, assim, é um plano muito bem feito, né? Para entender que o normal pra gente é comer um cuscuz. O normal pra gente é se contentar com isso aqui, enquanto eles degustam, eles apreciam, sabe? Eles não comem, eles apreciam. Então é política também, né? Nisso tudo, além de história. E degustam do nosso trabalho, né? Porque quem faz é a gente. Sim. Sempre fez foi a gente. Sim. Sempre coloco nesse lugar subir, como se realmente a gente não fosse capaz, nem eles não fosse capaz de estar à frente. São esses grandes chefes de cozinha que a gente tem hoje, que vai numa marisqueira, que vai comprar um marisco, faz uma releitura, um negócio que a gente já faz há muito tempo, não sabe nem abrir um marisco. Como se a gente não soubesse que aquele prato é gostoso mesmo. Assim, eu sei que ele é gostoso, você vai me dizer? Exatamente. E vão em lugares, em locais subs, realmente. Esses lugares que colocam as marisqueiras, os pescadores, compram um valor super baixo e servem nesses restaurantes super chiques. E você tá, quando você sai do seu mundinho, do mundinho que lhe colocaram, e você vai para o mundo deles, eles acham que você não tem paladar suficiente para usufruir, entender as notas. Daquela experiência, né? Aquela grande experiência que é comer uma ostra num prato, sabe? A gente já faz isso, a gente há muito tempo. Mas realmente quando nos colocam nesse local de ser só a pessoa que precisa se alimentar para fazer, e tiram toda essa humanidade da gente experimentar várias outras coisas que inclusive são nossas, que são práticas nossas, porque se você for observar, muitos chefes de cozinhas hoje fazem essas releituras, esses pratos, mas por trás tem mão de mulher preta. Muito. Tem mão de mulher preta, porque eu sempre vou trazer as mulheres negras, porque a maioria de nós fomos colocadas nesse lugar de ser cozinheiras, né? De ser empregadas. Nunca foi um local de chefe. Nunca foi. E a gente tem até Bené Ricardo, que ela foi uma chefe de cozinha importantíssima, e ela só conseguiu ganhar visibilidade depois que ela produziu um prato maravilhoso dela para
uns brancos portugueses, holandeses, e conseguiu ser a primeira chefe de cozinha dentro de uma cozinha que só tinha homem branco. Conseguiu se destacar porque ela estava cozinhando, ela continuou cozinhando pra gente branca. Sim. E aí ela conseguiu ser destaque e ainda assim é desconhecida. Dentro da culinária, dentro da gastronomia da culinária, é desconhecida. Se você perguntar ao Cleiton, você não sabe quem foi a pessoa, a chefe de cozinha. E ainda assim não estava falando sobre a nossa culinária, porque foi tirada do Brasil para trabalhar para gente branca fora do país, né? E aí, quando volta, tenta fazer leituras e ainda continua morando da casa, né? Desses patrões brancos. Enfim, a gente é colocada nesse sublugar, que é dito sublugar, mas em África a gente nunca foi assim. É desumano. Até nessa posição de serventia mesmo, sabe? Que nos colocam, porque quando a gente for culinária da diáspora também, a gente não precisa estar servindo outras pessoas, sabe? A gente nunca falou sobre isso, né? Principalmente enquanto mulheres, né? Tá servindo pessoas. É uma construção totalmente branca e colonizadora que nos coloca enquanto a história, né? Do nosso povo, quando a gente é migrado, né? Retirado, né? A casa, até chegar em outros países. Não existe, né? É complicado demais. Verdade, de fato. E a gente já entra num local que a gente queria entrar já desde o começo. A gente já pincelou sobre isso, né? Que é esse momento, o segundo momento depois desse sequestro, que é quando eu venho falar com você a respeito das quitandeiras. E eu queria que você falasse um pouco da importância das quitandeiras nessa construção de identidade culinária, diaspórica, identitária. Importantíssimas e que precisam ser honradas para o resto da vida. Porque as quitandeiras, as quituteiras, as mercantes ex-escravizadas utilizavam, né, os nossos ancestrais tabuleiros para comprar alforrias. Né? Elas já tinham suas alforrias. Então, elas trabalhavam muito, né? E eram as pioneiras a movimentar a economia aqui no Brasil. Porque foi assim que ela conseguiu libertar outros irmãos, né? E não eram filhos, porque, com certeza, eles teriam tempo suficiente, né? Veja como é o formato de resistência das quitandeiras. Elas libertavam as pessoas que eram mais velhas. Juntava dinheiro durante anos vendendo cocada, acarajé, vendendo bolinho, que hoje as pessoas falam bolinho de Jesus. Ai, meu Deus. Cocada. E aí todos esses ingredientes, assim, todas essas iguarias que são reconhecidas e hoje são patrimônios ditos portugueses, mas a gente já faz isso há séculos e anos e conseguimos acho que assim, as mulheres que foram quitandeiras, quituteiras, elas conseguiram ter uma posição um pouco maiores na sociedade, justamente por essa construção de conseguir alforria para outras pessoas pretas, né? Através da comida. Através da comida. Através do que a gente sempre soube fazer. E aí, falar da importância delas, para mim, é muito emocionante, porque ainda hoje a gente luta para sobreviver, porque a minha história da cozinha é uma luta de sobrevivência. Antes de tudo, é uma luta de sobrevivência. E aí, pensar nelas e estar aqui falando sobre elas hoje, para mim, é muito importante, porque com certeza não foi fácil e estar compartilhando, né, sobre as suas histórias aqui e tendo uma vida
acessível, né? Pouco acessível, mas que para mim já é grande coisa. E ainda não é parte do que elas fizeram muito para poder potencializar as nossas histórias mesmo, a nossa economia e fazer dinheiro. Até hoje a gente faz dinheiro, né? Que é uma ferramenta principal para a sobrevivência. É comida e dinheiro. E aí, se a gente não traz essas referências dessas mulheres que foram importantíssimas na economia, a gente não está fazendo nada. E tudo perpassa dentro da alimentação. Ela tem que estar em tudo. É impossível a gente falar de história de povo preto, de qualquer história, se não tem comida. Se não tem alimentação, nem que seja nessa troca que a gente está tendo aqui hoje. Sim, que é também uma alimentação. Com certeza. Gente pensa de história. Eu vou pegar um gancho no que você falou e eu vou... Claro que se você quiser, eu queria que você falasse pra gente aqui como é que a comida garantiu a sua liberdade dentro desse contexto. Que eu sei que você tem uma história muito importante que te sensibiliza muito. Eu queria, se você quisesse compartilhar. Você falou das quitandeiras aí e eu sei que isso tem a ver com a sua própria história. E eu queria que você contasse pra gente um pouco. Pode deixar, se você quiser. Eu sou uma quitandeira. Eu queria chegar nesse ponto. Eu sou uma quitandeiras, porque a minha história começa dentro da cozinha. Minha mãe foi pega para ser criada, não tinha pais, foi adotada e tinha que trabalhar na cozinha. Hoje ela sempre quis ser uma grande confeiteira e a história da confeitaria também é muito importante e fala muito sobre a nossa história enquanto povo dentro da cozinha. E aí minha mãe me teve, eu cresci e precisei ficar no lugar dela para ela poder trabalhar e me alimentar. Ela mal me alimentava, né? Do seu corpo mesmo, do seu seio mesmo, para alimentar outras crianças pretas. E assim, eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Assim, ela alimentava outras pessoas, né? Filhos de outras mulheres que não tinham leite, né? No peito para dar pros seus filhinhos. E aí, minha mãe que alimentava. Minha mãe alimentou umas 5 pessoas daqui da comunidade. E eu ficava sempre ali. Ela me alimentava também, mas ela me alimentava a mim e a um monte de gente. E nesse meio tempo tinha que trabalhar e eu tinha que ficar no lugar dela. Fiquei no lugar dela e comecei a vender, a me incomodar, vendendo milho. Eu vendia milho, né, com essa minha tia Gel, que foi a pessoa que cuidou de mim, cuidou de manhã. E foi a pessoa que me ensinou muito dentro da cozinha, né? Aprendi a comida de milho. Começo por aí, né? Com a comida de milho, vendendo de porta em porta. Sendo a quitutadeira também. E aí, muitas vezes, a gente colocava a nossa para se alimentar, né? E manhã também, a gente colocava uma barraquinha com milho, uma panela de milho, um caldeirão de milho, na frente de casa e o povo vinha comprar. Na época era 50 centavos, R$1. E aí a minha história dentro da cozinha começa aí, né? Quando eu já tô dentro dela, já me colocaram lá naquele local. Eu já fui consequentemente forçada a estar lá para poder ter um mínimo de sobrevivência e poder fazer uma troca, né? Uma troca de casa, uma troca de trabalho. Mas aí a gente cresce, vai mudando o pensamento, mas sempre tem aquele incômodo, né? E aí, a partir disso, eu fui entendendo que mesmo eu estando nesse local que me foi colocado, eu queria me sentir enquanto referência. E comecei a procurar entender o porquê a gente só se alimentava daquilo. De milho e de cuscuz e desses grãos que são mais acessíveis, né?
E o porquê eles estão sempre agregados. Então comecei a ter esse incômodo também de não ter uma referência dentro da cozinha, e eu fui tendo essa inquietação, fui entrando dentro da militância, fui entendendo o meu corpo enquanto um corpo político, e aí a me tornar um corpo que é uma continuação, sabe? Uma continuidade de enquanto povo, enquanto referência, e comecei a compreender o porquê a gente se colocava nos colocavam nesse lugar. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu fui pesquisar sobre as construções e essas inquietações enquanto pessoas cozinheiras, enquanto o porquê que a gente comia só aquilo, o porquê disso. Eu comecei a pesquisar e tinha muita inquietação através do bolo dito Negra Maluca. E aí eu fiquei super inquieta com esse termo e comecei a tentar ressignificar assim, algumas receitas, o porquê que a gente chama e o porquê não sou louca. E comecei a me incomodar e decidi ressignificar a história desse bolo, o nome desse bolo, essa conotação, né? E decidi começar a partilhar mesmo assim o meu incômodo dentro da cozinha, porque a gente não tinha referência, porque a referência que a gente tinha era exatamente a referência racista. Sim. Então aí eu passei a me incomodar, inclusive tem vários outros doces e receitas, né? Se você tem um estudo que eu tenho que tem um monte de nomes, né, conotações racistas que são dados em várias receitas da confeitaria. Tem um nossa, é bizarro. Tem um brigadeiro que acho que uma das primeiras histórias do brigadeiro não é um brigadeiro preto, é um brigadeiro branco, e ele era coberto com um granulado preto que se chamava, né? Negrinho de alma branca. Olha. Nossa, e para além da história do bolo afrodescendente e esse brigadeiro, também tem um suspiro, né? Que eu fui pesquisar a história dele. A história do suspiro conta que ele foi inspirado no seio de um ancestral que estava limpando o chão. E aí tem várias, assim. Tem a história da manga com leite também, que a gente não pode enquanto ancestrais escravizados não podia se alimentar, porque senão a gente morria. E é bizarro isso. Nossa, quanta coisa. E coisas que a gente não era acostumada a comer naquela época, né? E aí, quando eu começo a me inquietar, e vai tomando uma proporção muito grande, e aquele impacto, o primeiro impacto é o impacto de revolta. Sim. E até os primeiros vídeos que eu comecei a fazer na internet, eu percebo a minha voz assim: ai, se a gente comesse brigadeiro, bolo brancas malucas, e se a gente comprasse bolos brancas malucas em supermercados, em padarias, enfim. E aí fui mudando com o tempo para não adoecer também, né? Porque já é adoecedor demais. Sim. Tá compartilhando de boas histórias a partir de histórias ruins. Sabe? Porque você faz um estudo, né? Pra poder repassar, porque a gente é povo preto, a gente não pode estar sujando o nome assim à toa, nem botando a cara na internet com informações que não são concretas, que não tem base. Então, quando eu começo a estudar, eu vou me apropriando e eu digo, então eu vou começar a falar de ingrediente ancestral, de ingrediente que me fortalece e trazer ele enquanto referência. E aí eu começo a procurar pessoas que são referências pretas, mas que também não conseguem estar dentro muito desses espaços, justamente porque não nos colocam enquanto potencialidades de criação.
só enquanto pessoas para força de trabalho, sabe? Sim. E aí, tudo pode ser muito ambíguo dizer isso, né? Mas tudo seu começa e continua na cozinha. E você trazendo essa continuidade, eu não vou dizer ressignificando, porque eu acho que não é a palavra, mas dando um significado certo, né, para toda essa história, que pode parecer de um atravessamento, pode parecer um atravessamento, não deixa de ser, mas também é algo pra gente levantar esses questionamentos que você traz tão bem, né, de como é que eu vou passar essa informação adiante. E aí, principalmente enquanto donas também, né? Porque exatamente, era esse ponto que eu ia falar. Esse lugar de ser dono, de ser protagonista, de ter, de nos dar acessos, foi também totalmente negado. Sim, dona da cozinha na qual cozinha. Dona da cozinha, mas em que cozinha tu tá falando? Eu tô falando da minha cozinha. Exatamente. Pô. Eu tô falando da cozinha da Duma Jeum, a culinária da diáspora, que utiliza de origem africana. Não é qualquer cozinha, é cultural. Talvez em outra cozinha esperasse que você fosse somente a cozinheira. Na sua, não. Exatamente. Importante demais isso. Bom, eu vou para a última pergunta agora e eu queria que você me falasse dentro do seu ponto de vista. A comida cura e por quê? Cura, com certeza. A comida cura muito. Tem uma música que eu esqueci o nome do rapaz, gente. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá som. Não é Flávio José, não, né? É Flávio José. Que pernambucano, então. Nada que isso. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Comida é cura. Comida é cura, porque se a gente não tá alimentado, a gente não faz nada. E aí a gente tá acostumado a se alimentar com tão muito, mas tão pouco, que ela se torna cura pra gente, né? E aí é cura, e quando se trata de alimentação da diáspora, é porque a gente já faz um trabalho de potencializar, assim, de não estragar o alimento completo, porque a gente utiliza ele de diversas formas, assim, sabe? A gente vê o alimento como um real alimento mesmo, não só como o que a gente vai comer, mas que a gente vai se alimentar fisicamente, mas o que a gente vai alimentar uma planta, mas que a gente vai alimentar a terra, e que a gente vai alimentar o urina, a cabeça. E se a gente não tiver com ele alimentado, a gente não consegue alimentar nada. Então, acho que alimento é cura. Alimento é cura, porque se a gente não tiver, né, com ele, né, a gente não tem ele conosco, a gente não tem nada. E aí eu acho que a gente é sofrido por isso, assim, não sei nem se sofrido é a palavra certa, mas é desumanizado por isso, por não ter, né, o alimento. Acesso pleno a ele. Ou que alimento a gente não tem? Qual alimento a gente não tem? O alimento hoje que não nos alimenta, né, que nos inventa. E que de uma forma ou de outra acaba nos matando de alguma forma, assim, sabe? Mas qual é o alimento que cura? E aí, quando a gente volta ao passado, né, nessa movimentação mesmo de Sankofa, claro, é óbvio que eu teria que citar o alimento da cura, é aquele alimento de voinha. Sim. É aquele alimento que a gente plantava na frente de casa, um pé de mato atrás, nos terreiros. Que aqui, eu não sei se é por aí onde tu mora, o povo fala assim, mas lá em casa, terreiro não era só os terreiros de candomblé. É terreiro que você tinha um espaço, que tinha galinha, que tinha pato. Com terra.
sabe? Que tinha terra para plantar, que tinha manga caindo, que tinha um monte de coisa. Sim. E é cura por conta disso, é cura porque alimenta não só o nosso corpo, né? Faz a gente pensar melhor, faz a gente produzir as nossas coisas. Mas qual é o alimento, né, que nos alimenta? E tem essa questão, né? Alimento é cura, mas qual é o alimento que está nos curando, sabe? Verdade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Ele não acabou, temos o finalzinho lá. Só passando aqui para lembrar que a nossa campanha de financiamento coletivo fica no ar até a volta. Na verdade, ela não vai sair do ar nunca. E ela tá lá no apoia.se/Parenta. Eu cadastrei essa campanha lá porque eu queria muito pagar um site que disponibiliza algumas faixas que vão dar mais profundidade e mais emoção às aberturas das próximas temporadas. Eu não consegui pagar essa temporada, mas eu queria muito a sua ajuda pra gente conseguir fazer isso na próxima e transformar ainda mais as aberturas do podcast Parenta. Bom, é isso, vamos voltar lá pro episódio. Espero que você goste desse finalzinho. Muito obrigado e a gente fala daqui a pouquinho. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente vai para as considerações finais, né? A gente tem agora a mensagem final. Eu queria que você dissesse, Tainá, se você tem algum conselho que você quer deixar para mães e pais que estão criando crianças pretas. Continue potencializando as nossas crianças com as nossas histórias, com histórias reais. Continue amando as crianças, amando muito, educando e sempre levantando a autoestima, né? Uhum. Sendo a criança que a gente nunca se permitiu, que a gente nunca foi ensinada a ser. Sim. E é isso, gerando autoestima, Sim. contando histórias, alimentando as nossas crianças com as nossas histórias, com as nossas práticas, por mais que seja difícil muitas vezes, né? Sim, sim. Construir do jeito que a gente pensa, principalmente quanto pessoas pretas, né, que estão aí na construção de afrocentricidade, mas que a gente nunca perca, né? Que a gente nunca deixe de compartilhar, né, a inocência da vida e das construções com elas, que é por elas que a gente continua, e elas que vão nos escutar, elas que vão futuramente estar ouvindo a gente, com certeza, tá lembrando da gente. Sim. E aí é isso. Massa. E por último, queria saber se você tem alguma mensagem para as gerações futuras que vão vir ouvir a gente daqui a algum tempo, em algum lugar do tempo aí. Gente, honrem a gente, por favor. Opa, falou tudo. Honra a gente, porque não foi fácil para quem veio antes. Não tá sendo fácil e a gente tá no caminho de futuro próspero. A gente tá no caminho de retomada de memórias. Sim. Assim, eu desejo imensamente que a passagem de todos nós seja muito digna, né? Mesmo com as dificuldades das estruturas que nos colocam, nos encurralam para os piores lugares, mas que a gente, compartilhando das nossas sabedorias, voltando sempre para trás, apanhando e ressignificando e construindo, nunca sozinhos, a gente consegue muita coisa. E que a gente seja ponte, né, para outros e outros que nos veem realmente enquanto potência, né? Enquanto que a gente sempre foi de potência. Sim. A gente sempre foi da riqueza, então, mas a riqueza não é a riqueza que é só a ferramenta dinheiro. Sim. É a riqueza do legado que a gente constrói aqui,
e que a gente continua e que nos vê e que a sociedade nos veja enquanto potências, não como resistência. Isso aí a gente já sabe fazer há muito. Exatamente. Mas enquanto potência. E esperança. Se você voltou do futuro até aqui, 2022, obrigado. Thank you. Tainá, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Bom, então é isso. Chegamos ao final de uma temporada. Eu queria muito agradecer você que esteve comigo aqui até o final. E eu queria fazer um agradecimento especial a algumas pessoas cuja lista eu vou falar agora. A minha esposa Tatiane, que possibilitou que esse projeto acontecesse, me prestando o apoio que eu pedi na hora que eu precisei. A Luiz Fernando e a Denusa, que cederam as trilhas para as nossas entrevistas lá da Castel, que é o projeto musical deles. Ao Robson Barbosa, Nayara Sacramento, Cleia Gomes, Gabriela da Silva, Marina França, Luiz Fernando e Priscila Bartar, que fizeram esse podcast se tornar independente, não gerando custos para o orçamento aqui de casa. E a você, que sempre me empresta o teu tempo e teus ouvidos, as coisas mais preciosas que você poderia deixar para esse humilde podcast. Se você acredita que o podcast Parentalidade Preta merece chegar mais longe e conhece alguém que trabalha nesses meios de divulgação da internet e queira fazer essa ponte, pode me chamar lá no Instagram, por favor. Vou ficar muito feliz de trocar essa ideia. Estou falando de prospecção. A gente volta em algum momento de 2023. Se você ainda não ouviu alguma coisa daqui, aproveita, escuta o que tem na grade e com certeza, se você me chamar lá no Instagram, @parentalidade_preta, eu te respondo assim que eu puder. Muito obrigado por ter estado comigo no segundo semestre de 2022 e a gente se vê com certeza ano que vem. Bora para mais uma?